nossa sociedade. Continuando na apostila, a gente tem a civilização hebraica. A civilização hebraica, ela surge a partir de um chamado de Deus, né, a Abraão para formar o seu povo. A gente tem a Bíblia como fonte histórica dessa civilização. Então, Abraão foi o primeiro patriarca, por assim conhecido. Então, o primeiro grande líder, ou patriarca, foi o Abraão. Segundo o Antigo Testamento, Abraão era um mesopotâmico da cidade de Ur, da Caldeia. Ele foi conduzido rumo a Canaã, a terra prometida, que no caso hoje é a Palestina. Então, os hebreus eram um povo seminômade, pastores, né, que habitavam a Mesopotâmia. Mas em um momento em que na parte da Palestina, que é banhada por um rio, né, um rio Jordão, mas que não é um rio tão fértil como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, no momento de seca da região, esse povo foi migrando para o Egito. Aí já estava na liderança de Jacó, que era um outro patriarca. Então a gente tem o primeiro patriarca Abraão, o segundo patriarca Isaac e o terceiro patriarca Jacó. Então, no período de Jacó, começou essa migração dos hebreus para o Egito. E lá no Egito, o povo hebreu foi escravizado, porque cresceu demais, né? E no momento da migração, um dos filhos de Jacó era amigo do faraó. Com o passar dos anos, né, o faraó passou a não conhecer mais o povo hebreu como um povo amigo e passou a escravizá-los. Então, como eu já tinha falado, a grande seca motivou a ida do povo hebreu para o Egito, o que conhecemos como Êxodo, né? E aí Moisés, ele foi o libertador do povo hebreu, conduzindo de volta a terra prometida a Abraão. Isso é o Êxodo. E durante esse período, como está aí na imagem, Moisés aí recebe os 10 mandamentos, que é os 10 mandamentos do povo hebreu. Esse povo tem uma característica completamente diferente das outras civilizações que a gente viu até agora. Os egípcios e todos os povos que habitavam a Mesopotâmia, os persas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Os fenícios, eram povos politeístas. Apenas os hebreus, nessa história antiga, são povos monoteístas, acreditam apenas em um único Deus, como diz aí um dos mandamentos. Esse é o território de Israel, a terra prometida, né? Então, eles chegam aqui e se fixam a terra a partir de tribos, as 12 tribos, não há um poder centralizado. Mas vendo que todos os outros povos, todas as outras civilizações em volta deles têm um rei, o povo pede um rei a Deus. E temos aí o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul, o segundo rei é o rei Davi e o terceiro rei é o rei Salomão. Então, o rei hebreu Davi liderou vitórias militares sobre os filisteus, um povo que havia fundado cidades-estados na costa da Palestina. Davi fez de Jerusalém a capital do reino de Israel. Jerusalém está aqui, né? E essa é o território de Jerusalém. Aqui em cima a gente tem a Fenícia, com as duas principais cidades que eu vou falar daqui a pouco. Jerusalém passou a ser a capital do povo hebreu. E foi Salomão que construiu o templo, né? O templo de Jerusalém. Foi o rei Salomão. Só que depois da morte de Salomão, os filhos de Salomão não se entendem e o reino de Israel é dividido em dois. Ao norte, o reino de Israel, ao sul, o reino de Judá. Repare que em volta nós temos povos poderosos, né? A Babilônia, o reino da Babilônia, o Império Babilônio, o Império do Egito, os assírios, e o Israel ainda, o poder começa a ficar muito fraco. Por quê? Porque eles vão dividir os reinos. E como eu falei aí, né? Esses reinos foram posteriormente conquistados pelos assírios, pelos babilônios, pelos gregos, pelos romanos, né? Vários povos irão conquistar esse território aí. Iniciou-se a conquista romana, após a conquista romana, um movimento de dispersão pelo mundo.
Quando o Império Romano destrói Jerusalém, né, isso no ano de 70 depois de Cristo, acontece aí a chamada diáspora. O que é diáspora? É a dispersão dos judeus pelo mundo, né, dando origem à formação de várias comunidades judaicas fora da Palestina, né, mais unidas numa mesma religião. E com essas conquistas, né, os babilônicos vai fazer com que os judeus sejam cativos, prisioneiros do Império Babilônico. Apenas quando os persas conseguem dominar a Babilônia, né, Ciro o Grande, ele vai libertar Israel do cativeiro, né, e devolver as suas terras, seus poderes políticos e muito mais. Então, Ciro foi o benfeitor aí que libertou os hebreus do cativeiro. Nesse momento, os profetas surgem e falam que haverá aí um Messias prometido, aonde irá libertar o povo, libertar do pecado, né? Um enviado de Deus. Então é nesse momento aí que surgem esses profetas e logo em seguida será a vez do Império Romano dominar a região da Palestina e é nesse momento aí que surge, que nasce Jesus Cristo, né? E o restante da história do povo hebreu, que agora não é mais hebreu, quando eles vêm dessa prisão da Babilônia, quando Ciro dá a liberdade, né, quando o Império Persa dá a liberdade aos hebreus, eles não são mais chamados de hebreus, eles são chamados agora de judeus, porque são os da Judéia, né? Então, é dentro desse povo judeu que Jesus Cristo irá nascer. Continuando a nossa apostila, a gente tem aí os fenícios. A Fenícia estava localizada onde hoje se encontra o Líbano. A localização da cidade-estado fenícia de Beiritos coincide com a atual Beirute, a capital do Líbano. Então, eu vou colocar o mapa que não tem na apostila para a gente localizar aonde está a Fenícia. Aqui a gente tem a Fenícia, exatamente nesse pequena faixa verde aqui, ao lado, acima da Palestina. Falamos da Palestina agora há pouco, que era a região aonde os judeus se fixavam, e aqui acima a gente tem a Fenícia. A Fenícia é um território pequeno por quê? Porque ela é cercada de montanhas. Então, o que ela tem à frente dela é todo o mar Mediterrâneo. Então, é uma região ou é um povo que vai aproveitar muito bem isso, né? Vai fazer aí o comércio do mar Mediterrâneo, com o mar Mediterrâneo. Não era um poder centralizado, né? Tinham várias cidades e estados independentes, né? Por quê? Porque, como eu falei, a própria geografia da região contribuiu para a falta dessa unidade política. As montanhas dificultavam a comunicação por via terrestre, então o contato externo era pelo mar. E nessa região tinha uma abundância de madeira de boa qualidade que facilitava a construção de navios usados nos transportes das mercadorias produzidas nas diversas cidades e estados, que era o cedro. Por ser, né, exímios navegadores, os fenícios comercializavam mercadorias em toda a área do Mediterrâneo. E com isso, eles fundarão colônias. Fundarão uma série de colônias e tem 3 cidades-estados principais, que é Tiro, Biblos e Sidom. E a colônia mais importante é Cartago. Voltando ao mapa, a gente percebe que eles faziam comércio com todo o mar Mediterrâneo, a parte verde, não só da Fenícia, propriamente dito, mas o norte da África, a Península Ibérica e as ilhas italianas eram de propriedade fenícia, eram colônias. Cartago está aqui nesta região. Reparem que eles conseguem sair do mar Mediterrâneo e fazer comércio lá nas ilhas britânicas, né? Então, o que eles comercializavam, né? Escravos, cerâmicas, cereais, metalurgia, vidro, papiro, sal e etc. Muitas coisas, né? Porque eles tinham eles eram exímios navegadores, eles eram comerciantes, né? Mas a contribuição dos fenícios para a nossa sociedade parte aí da eles descobriram uma facilidade para o comércio dele. No caso, a invenção do alfabeto, um sistema de escrita composto com 22 sinais que representa os sons da fala.
Então, a escrita fonética, que é o que eles deixaram aí para a nossa sociedade, né? Que vai simplificar a escrita, a leitura, porque até então eles tinham as escritas cuneiforme dos sumérios, que eram no mínimo aí uns 300 caracteres, muito difícil para poder fazer esse tipo de negócios. E esse alfabeto vai passar aí para os gregos, romanos e difundido aí por toda a civilização ocidental, que é basicamente o alfabeto que utilizamos hoje. Então, a história dos fenícios chega até na sua bandeira, né? Qual é a bandeira dos fenícios? No caso, a bandeira do Líbano, né? O Líbano tem essa bandeira aqui, ó. A bandeira do Líbano é um símbolo da sua madeira principal, do cedro, né? E passamos agora para o próximo e último civilização, que são os persas. Os persas estão localizados aí na região atual do Irã. Ele é uma junção de duas grandes tribos, dos medos e dos persas. Então, os persas eles vão conseguir fazer uma expansão territorial enorme e serão aí considerados um império. Vamos ao mapa novamente. Aqui eu coloquei o mapa do Império Persa, aonde os persas começam, aqui a região do atual Irã, o amarelo, e aí começam as conquistas territoriais, né? O verde é toda uma conquista territorial de um período, o vermelho também, o laranja a gente tem também. A Babilônia será conquistada pelos persas, a Fenícia será conquistada pelos persas, Jerusalém será conquistada pelos persas no momento onde que os persas dão liberdade para os hebreus, como eu havia falado. Então, os persas, né, irão se formar aí um grande império. Mas como administrar esse império? Que é esse finalzinho aí da nossa apostila, né? A organização administrativa do grande império coube a Dário, que dividiu o império em províncias. Qual o nome das províncias do império? Sátrapas. Cada uma delas era governada por um sátrapa. Não esqueçam disso, né? As províncias da Pérsia eram divididas em satrápias, governada pelos sátrapas, né? E os povos dominados pelos persas, ele permitia continuar aí com seus costumes religiosos, com a sua cultura, tanto que eles deixaram os hebreus voltarem para a terra dele, continuarem sendo monoteístas, mas eram obrigados a pagar pesados impostos, né? A liberdade persa, aspecto religioso e cultural, tornava mais aceitável essa dominação, né? Eles deixavam ser dominados porque eles continuavam com a vida normal, apenas passando a pagar impostos ao imperador persa. A religião dos persas, ela tem uma religião dual, né? Uma religião do bem e do mal, chamada, um nome bem estranho, né? De Zoroastro ou Zaratustra, que tem a história do bem e do mal, o céu e o inferno, que foi adquirido aí pelo cristianismo e etc, né? Então é isso. Esse é o H1 da nossa apostila de revisão, né? A pré-história e a antiguidade oriental. Então até a próxima aula.